estoraque, ônica e gálbano. Estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Temperado, puro e santo. E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal, como este para chegar, será extirpado do seu povo. Os irmãos que puderem, repita comigo o versículo de número 34. Repita comigo. Disse mais o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés. Toma especiarias aromáticas. Agora preste atenção nesses nomes. Estoraque, ônica, gálbano. Mais uma vez, estoraque, ônica e gálbano. Amém. Deus abençoe as vossas vidas. Tomarem o vosso assento. Obrigado, Padre. Toda vez que eu venho aqui, eu ganho uma toalhinha. Eu já tenho, acho que já conhece aqui, terceira. Então já é quatro toalhinhas que eu tenho lá, de todos os tons. Eu sei que eu venho sem a minha, porque a minha esposa também fala um pouquinho, para ser levado. Mas amém. Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Irmãos, eu sei que os irmãos estão já na quarta semana de uma campanha por busca de grandes milagres de Deus, onde creio que Deus tem operado, como o pastor Fábio já falou, tem tido testemunhos da manifestação da glória de Deus. E já tem testemunhos, não é, pastor Fábio? Já tem testemunhos que Deus tem realizado grandes coisas no meio do povo dele. Eu louvo ao Senhor. Todavia, nessa noite, eu queria chamar a atenção dos irmãos que, como o pastor Fábio falou, o mais importante não é tão milagre, mas o Deus do milagre. Então, o alvo da igreja, sempre quando estamos a cultuar o Senhor, não é o milagre, mas o Deus que pode dar o milagre. O milagre sempre é consequência de uma ação, porque eu aprendi que toda ação tem uma reação. Mas a ação que eu quero falar nessa noite é a ação chamada adoração. De todos os povos que existem na Bíblia, eu aprendi de uma forma teológica que existem judeus, existem gentios e existe a igreja. Todavia, de todos os povos, o Senhor não está buscando nenhum deles, mas Deus busca uma qualidade de gente, uma qualidade de homem. E qual é essa qualidade, pastor? São os adoradores. A Bíblia diz que o Senhor está a buscar os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Nessa noite eu quero te chamar a atenção para a adoração. Eu quero te dizer nessa noite que a tua adoração, que por sinal será a tua ação, ela trará uma reação contrária à sua ação. Se a tua ação é adoração, o que eu quero trazer nessa noite para a tua vida, que a reação contrária à tua adoração virá de Deus. Virá de Deus. Agora eu não sei de que forma que a reação virá sobre a sua vida. Eu não sei se virá de forma de um milagre, eu não sei se virá de uma forma de uma bênção sentida, eu não sei se Deus virará o teu cativeiro, eu não sei se Deus transformará a tua casa, mas o que eu quero trazer nessa noite, e eu quero te chamar a tua consciência, ao teu pensamento, a tua inteligência, ao teu intelectual, que a sua ação
trará uma reação de Deus, e a ação de Deus nessa noite para a tua adoração será milagre para a tua casa, será milagre para a tua família, será milagre para o teu ministério, será milagre para a sua igreja. Nessa noite eu te convoco mais do que nunca para adorar o nome do Senhor, porque Deus busca os tais, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Cadê os adoradores nessa noite que podem adorar o nome dele? Começa a adorar! Começa a adorar! Aleluia! A tua adoração vai mover o céu, vai mover o impossível. Quando eu falo de adorar, eu não quero só falar de louvar. Tem muita gente que louva, mas não adora. Eu estou falando de adoração. Adoração é testemunho, adoração é conduta, adoração é vida no altar, adoração até louva, mas adoração é muito mais. É muito mais. Adoração depende da circunstância, independe do pano de fundo, independe do cenário, independe de tudo que está à nossa volta. O adorador, ele quer adorar. Aleluia. Por isso o profeta Abacuque disse: ainda, Senhor, ainda se faltasse, aleluia, ainda se faltasse, ainda se não tivesse nada, ainda se tudo acabasse, tudo minguasse, se não tivesse nada, todavia nós vamos adorar o nome do Senhor. Quando eu lembro disso, eu lembro do Jó, o próprio Senhor deu testemunho dele, dizendo que era homem reto, temente a Deus, mas quando de repente ele foi provado pelo Senhor, porque o próprio Deus o deixou nas mãos de Satanás por um tempo para o provar, não podendo tocar na sua alma, mas poderia tocar nos bens, tocar na família, tocar em tudo. Depois de tudo, de Jó perder tudo, a Bíblia diz que ele se prostra diante do Senhor, ele rapa a cabeça, ele joga cinza sobre a sua vida, ele diz: nu, eu saí do ventre da minha mãe, eu posso voltar nu para lá sem nada, mas uma coisa eu não posso deixar de fazer, é adorar o nome do Senhor. Eu posso perder tudo, eu não posso perder a minha fé, eu não posso perder o espírito de adorador, eu preciso adorar. Eu quero te trazer a expectativa dessa noite, que a sua adoração moverá, a tua adoração moverá o mundo espiritual ao teu favor. A tua adoração lhe dirá quem tu és diante do seu Deus. Por mais que os seus amigos, entre aspas, não entendem o que está acontecendo na tua vida, como os amigos de Jó, que perguntavam a Jó: você pecou? Pode falar, pode dizer. E Jó falava: eu não sei onde eu pequei, não estou vendo. E eles ficaram 3 dias atônitos e perguntando aonde Jó pecou, aonde Jó falhou. E a Bíblia diz que de repente Jó se levantou e disse: eu sei. Jó disse: eu sei. Jó disse: eu sei. Talvez algum deles estivesse sentado e levantou na hora. Pode falar. Ele agora lembrou. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Nos últimos dias ele vive. Se ele fez, ele não está pendurado no madeiro. Eu preciso adorar, independente da circunstância. Eu preciso louvar, eu preciso bendizer, eu preciso dizer para ele que ele é maravilhoso, eu preciso dizer para ele que ele é Senhor, ele é poderoso, eu preciso declarar. Aleluia. Eu estou te convocando para a adoração. Aleluia. Porque quando fala
do bom perfume de Cristo, está falando de nós. Nós assim somos o bom perfume de Cristo. Aleluia. Eu aprendi nesse texto que ora nós lemos que cada elemento químico que fazia a essência do perfumista, você reparou na leitura que o perfume ele era assinado por Deus, ele era o perfume de Deus, proibido aos homens, só servia para Deus, e se quem quisesse usasse, o sentisse a fragrância para uso próprio, era extirpado da congregação dos justos. O perfume tinha a assinatura de Deus. O perfume tinha o nome de Deus. Não era Carolina Herrera, não era Pierre Cardin, não era nada da Avon, não era da Jequiti, mas era o perfume do Senhor Yahvé. Era de Deus esse perfume, perfume de Deus, feito só para Deus. Se Deus tem um perfume, é esse que está em Êxodo, perfume dele. E eu fiquei muito encucado, e quando tem alguém curioso que procura, ele acha, principalmente quando nós temos o auxílio do escritor, do mentor do livro, do nosso lado, nós perguntamos, nós vamos dizer, e Deus falou muito no meu coração. Quando Deus dá ordem a Moisés para que se prepare o tabernáculo e faz um lugar santo, e do lugar santo uma cortina para o lugar santo dos santos, onde ficava a arca, onde nós conhecemos, e nós não vamos falar da arca, mas nós vamos estar falando sobre o elemento que é oferecido no altar do incenso, que ficava no lugar santo, diante da cortina que separava o santo dos santos, estava o altar do incenso, que era oferecido ao Senhor continuamente. E essa essência em forma de incenso, Deus o recebia, que simboliza aos santos a sua adoração. E todavia que Deus recebia o incenso, agradava ao Senhor, agradava o nome do Altíssimo, e ele ficava contente com a adoração que lhe era oferecida naquele altar. A Bíblia diz que eles tinham que pegar elementos químicos que juntos formavam a essência do perfume de Deus. O primeiro elemento que os irmãos repetiram comigo era chamado de estoraque. Repete mais uma vez: estoraque. Estoraque era uma substância produzida por um arbusto com cerca de 10 a 20 pés de altura. Essa substância, essa seiva, ela saía desse arbusto de forma espontânea. Ela era produzida do arbusto de forma espontânea. O estoraque não precisava ser exprimido, não precisava ser apertado, não precisava ser cortado. Ele não era como a seringueira, que tinha que dar um corte na árvore para que descesse o latex. Não, ele produzia espontaneamente. Ele era colhido. Eu não sei se você já está entendendo, mas o primeiro elemento, o estoraque, está dizendo de uma verdadeira adoração, está dizendo de uma adoração